Coloque a mão no coração neste momento. Vamos falar com o Senhor neste dia, nessa noite, nessa oportunidade. Meu Deus querido, que honra, Senhor, que nós temos de estar aqui novamente na sua presença. Que privilégio, meu Pai, nós temos de poder ter a liberdade de te buscar, de ter a oportunidade, Senhor, de te buscar, de escolher, meu Pai, de ter opção e priorizar o Senhor, Senhor amado. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado por cada dia. Muito obrigado, Senhor, porque como nós sempre falamos, até aqui o Senhor tem nos sustentado, meu Pai. Porque nós sabemos quantos que já não têm mais uma oportunidade. Quantos, meu Pai, neste dia, que foram tragados para o inferno, Senhor. E o Senhor tem nos preservado. O Senhor nos tem dado uma nova chance para acertar, para não cair nos velhos erros, meu Pai, para não voltar ao velho padrão, para assumir uma identidade poderosa, Senhor. Muito obrigado, Pai. Muito obrigado, Senhor, porque cada dia o Senhor nos dá uma chance de sermos pessoas impactantes, de nos aproximarmos mais do Senhor, de nos parecer mais com o Senhor, meu Pai. Então eu peço, nos ajuda, Senhor, nos ajuda a ter a atenção, nos ajuda a ter o foco, nos ajuda, Senhor, a não colocarmos mais a nossa confiança em mais nada, somente no Senhor. Nos ajuda, meu Pai, porque nós sabemos que sozinhos nós vamos fazer besteiras, sozinhos, meu Pai, a nossa carne vai nos conduzir ao pior lugar possível, mas com o Senhor, meu Pai, nós sabemos que somos imparáveis, incomparáveis. Eu peço, Senhor, que cada um assuma essa identidade. Eu peço, meu Pai, que cada um creia na sua palavra, porque a sua palavra é a verdade. A sua palavra é aquela que não nos deixa cair, tropeçar, não nos deixa tomar o caminho errado, Senhor. É somente a sua palavra, mas nós precisamos crer. O Senhor disse, eu sou a verdade, eu sou a vida. Então nós cremos, meu Pai, nós temos que crer no Senhor. Nós não podemos apenas falar que cremos, se as nossas obras revelam que somos incrédulos ainda, que a nossa confiança ainda está em outra coisa. Nos ajuda, meu Pai, a sermos os homens e as mulheres que o Senhor espera de nós, porque nós precisamos do Senhor, meu Pai. O Senhor não tem problema em substituição, a sua obra será feita, o seu projeto vai se materializar, mas o Senhor encontre em nós, Senhor, corações abertos, corações disponíveis, porque a sua palavra diz que muitos são chamados, mas poucos os escolhidos. Então que cada um, meu Pai, se apresente, para que o Senhor nos envie, para que sejamos os canais, os instrumentos do Senhor, para que este mundo comece a ter um rumo diferente, para que os nossos lares, meu Pai, os nossos filhos, tenham outro espírito, tem uma outra cara, tem uma outra identidade, meu Pai. Eu peço, abençoa cada um que aqui está, Senhor. Abençoa cada um que se dispôs, saiu de distâncias, meu Pai, para te buscar nessa noite. Eu peço, meu Pai, honra cada um que tem plantado. Honra, meu Pai, que não sejam sacrifícios de tolo, meu Pai, que saem de longas distâncias, meu Pai, pegam trânsito, muitas vezes pegam até estrada, para chegar aqui e não prestarem atenção, cochilarem, se distraírem, e o diabo vencer essa batalha, vencer a batalha da pessoa apenas se convencer que ela fez alguma coisa boa, quando na verdade ela não saiu do lugar, porque nada mudou, nada foi acrescentado à vida dela. Então eu peço, meu Pai, que cada dia nós venhamos a ter mais foco, mais espírito, mais consciência do que fazemos, que nós não venhamos a viver no modo automático, no modo sobrevivência, fazendo as coisas sem pensar, lançando palavras negativas, tendo atitudes imaturas, meu Pai, ou seja, como se nada tivesse mudado em nós, meu Pai, apenas um rótulo de cristão. Não, Senhor, não permita isso, por favor, porque quando o Senhor entra, quando o Senhor faz parte de uma pessoa, quando nós recebemos a verdade, a sua palavra, nada pode ser igual, tudo tem que ser diferente.
Então eu peço que o Senhor venha abrir as nossas mentes, aqueles que estão distraídos, desperta, aqueles que estão com o coração duro, meu Pai, que tenham um coração trocado, transformado, em nome do Senhor Jesus. Eu peço, meu Pai, que o Senhor venha abençoar cada pessoa que aqui está, seus familiares, abençoa aqueles, meu Pai, que não quiseram vir, que ainda rejeitam a palavra, que o Senhor possa tocá-los, incomodá-los de forma profunda, para que muitas vezes, meu Pai, às vezes só tem um marido, ou tem a esposa, ou tem uma mãe, ou tem os filhos aqui, Senhor, e aquele familiar está duro, mas que o Senhor possa quebrantar esse coração, para que ele venha viver, meu Pai, a vida verdadeira, a vida que vale a pena ser vivida. Eu peço, Senhor, abençoa cada um que está aqui, cada um, meu Pai, que está a caminho, cada um que estiver pela transmissão, cada um que estiver nas outras igrejas, meu Pai, que o Senhor possa nos usar nesta noite, que ao sairmos daqui, ao voltarmos para os nossos lares, nós venhamos a ter uma atitude diferente, venhamos a impactar, venhamos a ser luz, meu Pai, a mostrar que verdadeiramente o Senhor habita em nós, que não participamos de mais um culto, que não fizemos mais uma oração, que não lançamos apenas palavras sem sentido, mas que essas palavras retornem com o seu objetivo cumprido nas nossas vidas, porque nenhuma palavra do Senhor é lançada em vão, todas elas são lançadas com um propósito, e elas só retornam com aquilo cumprido. Então eu peço, Senhor, seja com cada um de nós, nos perdoa, Senhor, por falhas, pecados, erros, sentimentos, coisas que tenhamos feito, que estamos mantendo ainda, que possa nos atrapalhar, nos afastar do Teu Santo Espírito. Nos perdoa, Pai, nos perdoa, tenha misericórdia de cada um de nós. Nós queremos Te agradar, meu Pai, nós Te amamos e nós queremos Te amar como nós não amamos ainda, nós queremos Te priorizar como nós ainda não priorizamos, meu Pai. Então nos ajuda a dia após dia a irmos para um outro nível, em nome do Senhor Jesus. Muito obrigado, meu Pai, eu peço uma noite abençoada, que o Senhor nos conduza e nos ajude em tudo que formos fazer, em nome de Jesus. Muito obrigado, Deus querido, amém, amém. Fala comigo, por favor. Ame o que Deus ama. Ame o que Deus ama. Será que nós amamos a mesma coisa que Deus ama? Será que as nossas prioridades são aquelas que o Senhor nos ensina a priorizar? Porque quando nós entendemos o que é amar o que Deus ama, isso é viver uma vida sem opções. Porque já não é mais a minha opinião, não é mais o meu gosto. É o que Deus tem me pedido, é o que Deus tem me ensinado. E uma vida sem opções, nós vamos ver, apesar de que é uma palavra que a bispa já falou outras vezes, uma vida sem opções é o que nos conduz a uma vida vitoriosa. Porque quando nós temos uma vida sem opções, nós temos foco. A gente sabe que nós não somos muito bons em fazer várias coisas ao mesmo tempo, né? Ainda mais os homens. Porque acho. a palavra nos ensina que nós temos que buscar pela única coisa. Porque quando nós buscamos o Senhor, Ele supre as demais. Nós vemos lá na palavra também que não adianta acordar cedo, dormir tarde, porque o Senhor abençoa aqueles que o amam enquanto estão dormindo. Então, enquanto tem aquelas pessoas que acham que tudo é besteira, que até uma vez, quando minha mãe era pequenininha, meu avô falou, né, Deus não vai colocar comida na minha mesa. Ele pode não fazer aparecer, mas a mente ignorante diante das coisas espirituais. Ele não vai fazer um passe de mágica, aparecer lá uma comida, mas Ele vai te abençoar, vai te dar condições de conquistar uma vida vitoriosa. Então, quando nós entendemos o que é prioridade, o que é importante na nossa vida, nós colocamos foco naquilo. Quando uma pessoa está com uma questão, um projeto profissional, ela bota todo o foco nela lá. Quando ela tem lá uma questão na faculdade, tem o TCC, ela bota todo o foco dela lá. Quando vai chegando aí o final do ano, aqueles patrocinadores de academia começam a botar o foco novamente,
para chegar no verão e poder ir para a praia e não passar tanta vergonha, né? Então a pessoa bota o foco naquilo que ela quer. Mas o que vai mudar realmente os nossos resultados é quando o nosso foco for o Senhor. Então o Senhor nos chama para uma vida vitoriosa. Ele tem isso para todos nós. Mas depois que nós tomarmos decisões de olharmos para a única coisa. E Deus está buscando homens e mulheres de uma coisa só. Aqui no Salmo 27, nós vemos Davi falando assim: uma coisa pedi ao Senhor e a procuro. Uma coisa pedi, fala comigo, uma coisa. Pedi ao Senhor e a procuro. Quando nós vemos Salomão tendo a oportunidade de pedir o que ele quisesse, ele pediu duas coisas. Sim ou não? Sim ou não? 3, 5. Ele pediu quantas? Uma coisa. Aquilo que realmente importava. A função dele, o projeto dele, o propósito dele, não é para que ele fosse o cara mais sábio, mais inteligente, mais incrível do mundo, mas para que ele usasse todo aquele talento para cumprir o propósito de Deus. Como Davi fez. Davi cumpriu o propósito de Deus naquela geração e morreu. Salomão tinha um propósito. Nós temos um propósito. Então, Davi já começa assim: uma coisa pedi ao Senhor e a procuro, que eu possa viver na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a bondade do Senhor e buscar sua orientação no seu templo. Aqui na NVT, a única coisa que peço ao Senhor, o meu maior desejo, é morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo. Será que você tem esse prazer de buscar a Deus? Muitas vezes a gente vê as pessoas vendo como um fardo virem para a igreja, difícil, longe. Ele não pediu por riquezas, ele não pediu por cura, ele pediu pela única coisa, porque ele sabia. Jesus falou muito tempo depois, alguns milênios depois, que a única coisa importa. Busca o Senhor, o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. E aqui ele já tinha entendido isso. Se eu buscar pela única coisa, que eu possa viver na sua casa, que eu possa viver na sua presença, todos os dias da minha vida. Tem gente que busca a Deus somente por um propósito da campanha, por um propósito financeiro, por um propósito na saúde, e depois abandona. E depois volta, porque tem os retrocessos, porque volta, porque não mudou o caráter ainda. Então aqui nós vemos um homem de uma opção só, apenas uma única opção. Que ele possa buscar todos os dias de sua vida para contemplar a bondade do Senhor e buscar a sua orientação no seu templo. Então, um homem de uma mensagem só, de uma opção apenas. Nós vemos naquela passagem que o jovem rico vai até o Senhor Jesus e pergunta: Senhor, o que eu posso fazer de bom para conquistar a vida eterna? Ele fala: você faz isso, você cumpre os mandamentos. Opa! Isso daí está fácil, eu já faço isso desde pequeno. E o Senhor fala: não, mas ainda falta uma coisa. Vende tudo e entrega aos pobres. Vende tudo. Ah, mas aí então aí fica difícil. Porque aí eu tenho uma opção, né? Se vai que alguma coisa dá errado, eu tenho um plano B, né? Eu tenho uma via de escape aqui, eu tenho uma segurança. Mas o Senhor não diz que se eu quero ganhar minha vida, eu tenho que estar disposto a perder? Então, a única coisa. Uma coisa eu pedi. Quantas coisas será que nós pedimos e não pedimos pela principal? Quantas coisas, quanto tempo será que nós perdemos, às vezes, na nossa oração? A gente pede tantas coisas e se esquece do principal. Porque uma coisa que fica muito clara aqui, que é uma coisa eu pedi ao Senhor, que eu possa viver na sua presença. E que eu possa meditar no seu templo. Ou seja, toda a confiança dele está no Senhor. Eu tenho uma guerra, eu tenho uma luta, eu tenho uma dificuldade, eu tenho uma batalha para enfrentar. Porque aqui Davi tinha muitas batalhas físicas, naturais para enfrentar. Mas ele só pediu uma coisa:
para que ele pudesse meditar, para que ele pudesse estar no templo, para que ele pudesse estar na presença do Senhor. Porque quando nós entendemos isso, nós entendemos que quando nós priorizamos o Senhor, Ele nos dá força, nos dá saúde, Ele nos dá inteligência, Ele nos dá ideias. Porque nós estamos buscando nele. E dele vem a sabedoria, dele vem a riqueza, dele vem a prosperidade, dele vem o discernimento das coisas, dele vem a força para poder dizer não quando tem que dizer não e sim quando tem que dizer sim. Buscando na única coisa. Então, de tantas coisas que ele podia pedir, desejar, ele desejava ardentemente em se relacionar com Deus. Então, nós temos que nos analisar. Ele tinha certeza que se ele tivesse a bênção de Deus, nenhum inimigo iria vencê-lo. Tanto que ele foi um guerreiro incrível. Você imagina naquele tempo que às vezes a pessoa, igual o Mefibosete, a ama dele lá, a mulher que cuidava dele, sem querer derrubou ele quebrou as pernas e ficou um aleijado. Então você imagina um homem naquele tempo, e não era o Salomão que era mais do palácio, ele estava no fronte, ele estava no campo de batalha. Um homem daquele morrer de velhice? Às vezes a gente não analisa as coisas. Naquele tempo, com tantas guerras, com tantos perigos de morte, com ele ter uma inflamação no pé e ele morrer, ou uma flecha, qualquer coisa, ele sangrar até morrer, ele venceu tantas batalhas e morrer de velhice? Isso mostra o cuidado de Deus, que é o que nós falamos, já falei isso algumas vezes. Nós vemos os testemunhos dos destinos, as pessoas contando tantas histórias tristes e mostrando como Deus pode ser bom, como Deus pode mudar a história de uma pessoa, o futuro de uma pessoa, mas aquelas desgraças, os abusos, a violência, as ofensas, tudo continua existindo, sim ou não? Mas nós vemos o povo de Deus sendo cuidado, sendo protegido. Então, veja a diferença quando ele busca pela única coisa. Então eu vou ler para você, preste atenção, é um pouquinho longo, mas vale a pena. Veja essa oração de Davi. Salmo 27. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei temor? O Senhor é o meu forte refúgio. De quem terei medo? Quando homens maus avançarem contra mim para destruir-me, eles, meus inimigos e meus adversários, é que tropeçarão e cairão. Ainda que um exército se acampe contra mim, meu coração não temerá. Presta atenção. Traga para a sua vida isso, às vezes você está aflito com alguma coisa. Ainda que se declare guerra contra mim, mesmo assim estarei confiante. Uma coisa pedi ao Senhor e a procuro, que eu possa viver na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a bondade do Senhor e buscar sua orientação no seu templo. Pois no dia da adversidade, Ele me guardará. É o Senhor quem guarda. Ele me guardará, protegido em sua habitação. No seu tabernáculo me esconderá e me porá em segurança sobre um rochedo. Então triunfarei sobre os inimigos que me cercam. Em seu tabernáculo oferecerei sacrifícios com aclamações. Cantarei e louvarei ao Senhor. Ouve a minha voz quando clamo ao Senhor. Tem misericórdia de mim e responde-me. A teu respeito diz o meu coração. Olha só. A teu respeito diz o meu coração. Ele parou para ouvir o coração dele. O que o coração dizia para ele? Busque a minha face. A tua face, Senhor, buscarei. Será que nós estamos ouvindo o Senhor falando? O Espírito Santo nos impulsionando? Ou será que nós temos ouvido mais a carne? Não o coração, mas a carne, que nos impulsiona a fazer as coisas erradas? Não escondas de mim a tua face. Não rejeites com ira o teu servo. Tu tens sido o meu ajudador. Não me desampares, nem me abandones, ó meu Deus, meu Salvador. Ainda que me abandonem pai e mãe, o Senhor me acolherá. Ensina-me o teu caminho, Senhor. Conduze-me por uma vereda, por um caminho seguro, por causa dos meus inimigos. Não me entregues ao capricho dos meus adversários, pois testemunhas falsas se levantam contra mim, respirando violência. Apesar disso, esta certeza eu tenho,
Viverei, fala comigo, viverei até ver a bondade do Senhor na terra. Pereceria sem dúvida se não cresce que veria os bens do Senhor na terra dos viventes. Espere no Senhor, seja forte. Coragem, espere no Senhor. Então nós vemos aqui, pereceria sem dúvida. Teria morrido, teria sucumbido se eu não cresce que o Senhor estava na minha vida, se o Senhor estava comigo. Então nós precisamos analisar esse salmo. Nós precisamos meditar sobre ele. Você tem que parar. Às vezes a gente lê algumas coisas rápido e a gente não para analisar a profundeza, a profundidade que tem nessas palavras. Davi foi um homem, um rei. Veja só quantos salmos que Davi fala de aflições, de perseguições, de calúnias. E ele era um Zé Ninguém, um Zé Mané? Ele era o rei. Então veja que às vezes a gente acha que a gente tem problemas, imagina o rei. Se o rei tinha problemas, imagina o tamanho, a dificuldade desses inimigos. Porque não é qualquer um que ameaça o rei. Tinha que ser inimigos fortes. Então veja que a dependência dele não estava no poder do exército, não estava na capacidade, porque ele foi um grande general, muito bem sucedido, mas porque o Senhor o abençoava. Então esses salmos, as orações aqui de Davi revelam o coração dele. Como ele agia nos momentos difíceis. Como é que nós temos agido? O teu amor é melhor do que a vida, por isso meus lábios te exaltarão. O teu amor é melhor do que a vida, o teu amor. Por isso os meus lábios te louvarão. Muitos procuram lá fora exemplos de pessoas vencedoras, tal. Mas quem poderia ser mais inspirador do que Davi, né? Um dos homens mais rejeitados da palavra, no entanto, é um dos homens mais incríveis, um dos reis mais incríveis da palavra, que foi tirado do pasto, que resistiu bravamente, que tinha visão espiritual. Veja que, enquanto todos olhavam, milhares de pessoas, milhares de soldados olhavam para Golias como fim, como um problema, ele olhou com fé. Enquanto todos olhavam, meu Deus, a nossa vida acabou, estamos perdidos, ele olhou para aquilo, ninguém precisa ficar aflito, eu vou lá e eu resolvo, porque o Senhor já me abençoou em outros momentos, Deus vai me abençoar agora. Veja a tranquilidade. Quando os discípulos estavam com Jesus, diversas vezes o Senhor corrigia eles. Por que vocês têm tão pouca fé? Por que vocês estão duvidando? Por que vocês estão apavorados? Começava a gritar, começava a desesperar, falava que ia morrer. E o Senhor lá na paz, no equilíbrio. Por quê? Porque ele confiava. Por que Davi chegava desse jeito? Enquanto estava todo mundo desesperado, correndo. Ia lá, se posicionava e corria. Ele ia lá com tranquilidade, porque ele cria. Então essa é a diferença de um homem, de uma mulher, que crê no Senhor ou não. O que sai de você no momento de aflição, de uma notícia que chega até você? Sai o desespero, sai o desequilíbrio, sai a amargura, sai o choro, o medo, a gritaria, um palavrão, ou sai equilíbrio? Você transparece o equilíbrio. Então nós vemos aqui a diferença desse homem, que teve a honra de fazer parte da genealogia de Jesus, que foi honrado, que toda a sua história, o Senhor Jesus tem relação a isso. Então olha o coração dele, como uma pessoa com uma atitude boa pode ter um resultado tão incrível. Aqui em João 7,42 diz assim, a Escritura não diz que o Cristo virá da descendência de Davi, da cidade de Belém, onde viveu Davi? Então nós vemos aqui, que os religiosos sabiam que o descendente de Davi, do descendente de Davi, viria o Messias. Mas eles não conseguiam ver, eles não tinham revelação que diante deles estava o Senhor Jesus, o Cristo prometido, o Messias. Aqui em Atos 15, olha só, depois disso, voltarei e reconstruirei a tenda caída de Davi, reedificarei as suas ruínas e a restaurarei. Então nós vemos quando o Senhor fala de restaurar alguma coisa,
Ele não fala de restaurar o templo grandioso de Salomão. Ele vai para onde tinha sinceridade, onde tinha um coração. Ele vai para a tenda, a coisinha simples, mas que ali tinha verdade, ali tinha coração. Então, às vezes se a gente voltar um pouquinho atrás na nossa vida, será que em outros momentos, com menos recursos, menos condições, será que nós não estávamos mais dependentes de Deus, mais sinceros diante do Senhor, buscando a Ele com mais simplicidade, com mais verdade, sem tantas justificativas, sem apresentar tantas desculpas para não fazer o que tem que fazer, porque está corrido, está puxado, etc, etc. Será que a gente não tinha uma postura melhor em outro tempo? Porque quando o Senhor fala de restauração, Ele fala da tenda de Davi, naquele momento em que aparentemente, coisinha simples, uma tendinha, mas ali tinha adoração. Ali se buscava pela única coisa. Quando nós lemos aqui em Salmo 19, olha só. Antes do amanhecer, me levanto e suplico o teu socorro. Na tua palavra depositei minha esperança. Fico acordado nas vigílias da noite para meditar nas tuas promessas, não em problemas. Eu não perdi o sono para ficar pensando, remoendo, o que vai ser amanhã, o que vai ser de mim? Não. Ele pensava nas suas promessas, nas promessas do Senhor. 7 vezes por dia eu te louvo por causa das tuas justas ordenanças. Os que amam a tua lei desfrutam paz e nada há que os faça tropeçar. Aguarda a tua salvação, Senhor, e pratica os teus mandamentos. Então ele estava aqui, esperando no Senhor, confiando no Senhor, mas ele estava agindo. E pratica os seus mandamentos. Não estou parado aqui, eu estou fazendo, confiante, mas estou trabalhando. Obedeço os teus testemunhos, amo-os infinitamente. Nós vemos um outro exemplo de uma pessoa que não tinha um plano B, que tinha uma vida que buscava pela única coisa. Nós vemos Paulo, as credenciais de Paulo, ele não usava. A credencial dele era Paulo, servo do Deus vivo, servo de Cristo. Ele se apresentava como um servo do Senhor. Olha aqui, Paulo, servo de Cristo Jesus. Ele não fala Paulo, fulano de tal, amigo de tal, que estudou em tal lugar, que fez curso com tal pessoa. Paulo, servo de Cristo Jesus, chamado para ser apóstolo, propósito dele, separado para o evangelho de Deus, o qual foi prometido por ele de antemão, por meio dos seus profetas nas Escrituras Sagradas, acerca de seu filho, que como homem era descendente de Davi. Então, ele era servo do Senhor Jesus, o enviado, o descendente de Davi. Então nós vemos aqui outro homem que viveu para Cristo, deu sua vida, vivendo por uma missão. Nós vemos um homem que quando nós analisamos o que nós fazemos, com os recursos, a internet, nós vemos quão pouco nós fazemos pelo Senhor, pelo reino. Porque esse homem, sem internet, de barco, a pé muitas vezes, escreveu praticamente metade do Novo Testamento, porque ele tinha foco. Apanhou, ficou na prisão, mas nada o parou, nem prisões, açoites, cadeias, nada. Nada tirava ele do foco. Em todo lugar que ele passava, ele impactava pessoas. Até quando ele estava preso em Roma, que era o propósito dele, ele queria chegar lá. Até mesmo lá, preso, os guardas do palácio foram salvos. Então, nós vemos, o Paulo fala exatamente isso também. Quando um homem, um soldado precisa ter foco, um atleta precisa ter foco. Então assim, para tudo na nossa vida nós precisamos ter foco. E quando nós plantamos, focamos, investimos em alguma coisa, nós vamos ser recompensados por isso. Então quando você investe no seu casamento, na sua família, em ser excelente no seu trabalho, mas primeiro você está focado no Senhor, você vê como as coisas fluem. Mas quando você começa a fazer tudo de qualquer jeito, vai deixando para depois, faz meia boca em tudo, é mediano em tudo, mas não tem como a gente querer coisas grandes.
ter uma vida incomparável. Aqui em Atos 20, olha só. Todavia, não me importo, nem considero a minha vida de valor algum para mim mesmo, se tão somente puder terminar a corrida e completar o ministério que o Senhor Jesus me confiou. Então nada para ele importava, somente uma coisa. Se ele puder terminar a corrida, o propósito, a missão que ele assumiu. Terminar a corrida e completar o ministério que o Senhor Jesus me confiou, de testemunhar do Evangelho, da graça de Deus. Então só uma coisa importa, quando nós entendemos o nosso propósito. Então, você tem que analisar. Nós vemos aqui Davi, vemos Paulo. Nós temos vivido para quê? Nós temos vivido para quem? Qual é a coisa mais importante das nossas vidas? Qual tem sido o seu foco? O que te move? Você acorda e deita, pensando no quê? Fazendo para quem? Fazendo por quê? Por que você faz o que você faz? Para quem você faz o que você faz? Nós temos que analisar isso. E Davi foi quem foi porque ele amava o que Deus amava. Independente do que ele sentia, ele amava o que Deus amava, que é o título de hoje. Ame o que Deus ama. Não porque você é obrigado a amar. Ah, não faço isso porque eu sou cristão. Eu não bebo porque eu sou crente. Eu não fumo porque eu sou crente. Eu não vou para tal lugar porque eu sou evangélico. Porque eu sou cristão. Não. Você não faz isso porque você ama a Deus. E isso desagrada ao Senhor. Não tem nada a ver com obrigação. Tem a ver com amor. Tem a ver com renúncia. Tem a ver com fazer o que você sabe que tem que fazer para ajudar você na sua saúde e para você honrar o nome do Senhor. Honre a Deus. Não seja aquele cristão plano B. Para tudo ele tem um plano B. Então ele já vai preparado para que se algo der errado, ele tenha uma saída. Então, eu caso, mas o quarto lá na casa da minha mãe tá me esperando. Se não der certo, eu volto para lá. Se você tiver um quartinho na casa da sua mãe, você vai voltar para lá. Escuta o que eu estou te dizendo. Porque quando você entra em algo já se preparando para aquilo dar errado, vai dar errado. Você não está preparando para a vitória, para sucesso, para ser bem desenvolvido naquilo. Você já está se preparando que se algo não sair como combinado, você tem um plano B. Bom, eu vou entrar nesse trabalho aqui, só que se não der certo, ou se o meu chefe não gostar, alguma coisa do tipo assim, eu já vou procurando alguma coisa, já vou distribuindo currículo em algum lugar. Bom, vai dar certo, então. Você já tem um plano B. Você já está, ao invés de você confiar em Deus 100%, sabendo que Deus vai suprir as suas necessidades, você é o crente plano B. Ele está sempre esperando alguma coisa, se der errado. E quem ama a Deus acima de todas as coisas e ama as coisas que Deus ama, sabe exatamente o lugar que tem que estar, o que tem que fazer, as decisões que precisa tomar, ainda que aquela decisão seja ruim para você, que doa na sua carne. Às vezes você não está disposto a lutar pelo seu casamento, porque o fulano não merece. A gente sempre tem a tendência de que o outro não merece. Nós merecemos, o outro não. E essa é uma visão toda errada, porque ninguém merece. Se nós vivemos o que vivemos, é pela graça e pela misericórdia do Espírito Santo. Então, às vezes, você não está disposto a lutar por aquilo, por aquele casamento ou por aquele relacionamento. Mas se você fez uma aliança, igual eu brinquei semana passada, que tem mulheres que gostam de dizer, porque eu não sou obrigada. Se você fez uma aliança, é obrigada. Você não assumiu um compromisso? Então, você é obrigada a fazer. Ali, fazer dá certo. Se você assumiu uma aliança e aquilo não está funcionando, você vai amar o que Deus deu a você por amor a Deus. Vai amar, vai respeitar. Vai amar, respeitar e vai honrar. Por amor ao Senhor. Por muitas vezes, eu ouvi o Murilo dizer que quando ele decidiu, dar o primeiro passo para que o nosso casamento fosse reconstruído, e decidiu acabar com aquela guerra dentro de casa, ele não fez por mim.
Não foi por amor a mim. Foi por amor a Deus. Bom, eu amo a Deus. E eu vou fazer dar certo então. Então, se você ama a Deus, você vai fazer aquilo funcionar. Se você ama o Senhor, você vai amar as coisas que o Senhor ama e aquilo que o Senhor deu a você. Por que será que quando nós temos filhos, né, aquela criança pode assim fazer o que for? Aquele jovem, aquele adolescente, com raras exceções, porque tem sim as suas exceções, sem generalizar, mas aquela criança pode fazer o que for. Você não vai pegar no braço dela e falar assim, onde eu posso devolver? Vai no hospital lá, posso devolver? Tem como devolver? Tem como voltar para a barriga? Não tem. Porque você não tem opção de fazer aquilo. Pessoas de bem, não estou dizendo pessoas que já são desequilibradas, tomadas pelo mal, não estou falando isso. Eu estou falando pessoas de bem, ela sabe que ela não tem volta. Você tomou uma decisão e acabou. Não tem quartinho em casa da mãe, não tem segundo emprego, não tem, se não der certo nessa igreja, eu vou para outra igreja. Você vai encontrar problemas em todos os lugares. Você precisa estar disposto a servir a Deus a todo momento, que você tem principalmente uma oportunidade. Aqui em Lucas 10:41, diz assim: Mas o Senhor respondeu, Marta, Marta, você se preocupa e se inquieta com todos esses detalhes. Apenas uma coisa é necessária. Quanto a Maria, ela fez a escolha certa, e ninguém tomará isso dela. Marta e Maria tinham Jesus na casa. Jesus estava ali. E Marta, preocupadíssima em servir, em fazer, e organizar, e limpar e tal. E a Maria, preocupada em ouvir, em prestigiar, em receber, em ser cheia daquele Espírito. A presença dele é tremenda. Ali naquele momento, mas é isso, o senhor não se importa que ela está aí sentada e eu estou aqui fazendo tantas outras coisas? Ela escolheu a coisa certa. Aí você pode estar falando assim, mas você falou que maior é o que serve. No momento certo. Porque quando você serve no momento errado, você está fazendo papel de tolo. Você está perdendo espaço para outra pessoa. Então, se você está no culto aqui agora, é para você ficar no culto e ouvir a palavra. Não é para você estar fazendo outras coisas. É o momento de fazer o que tem que fazer. O momento de servir é o momento de servir. O momento de ouvir a palavra é o momento de ouvir a palavra. E Jesus estava lá. Jesus está aqui. E esse é o momento de você receber o Espírito do Senhor e prestigiar a presença dele. É por isso que Maria era elogiada dessa forma. Porque quando o Senhor Jesus estava lá, a presença dele tomava o ambiente, ela aproveitava o Senhor Jesus. Às vezes eu vejo algumas pessoas que elas vêm para um jejum no domingo, elas vão embora daqui tarde, passam o jejum todo. Mas na hora que ela precisa orar, ela não está orando, ela está conversando. Às vezes ela está se alimentando. Tem as suas exceções, então? Alguém que tem queda de pressão, tal, precisa repreender isso e lutar, porque é um jejum curto. Isso é um jejum pequeno. Se você não pegou a fase da bispa que fazia 24 horas todo feriado, você não pode dizer que esse jejum é pesado. Que todo feriado a gente sabia. Não tem nada. É jejum 24 horas. É um jejum curto. E às vezes você saiu da sua casa, você levantou cedo, você veio para a igreja e você, ao invés de aproveitar o jejum, ouvir a palavra, meditar, vai orar, fazer suas orações, falar com Deus, pegar as outras palavras, você está conversando, você está saindo na hora do culto, está distraindo a mente, mexendo no celular, às vezes dentro da nave. Você está perdendo. É como se Jesus estivesse na sala da sua casa e você estivesse ocupado lavando louça, fazendo alguma outra coisa, e não aproveitava Jesus. E Marta, é interessante que depois em João, no capítulo 12, versículo 1, diz assim, 6 dias antes de começar a Páscoa, Jesus chegou a Betânia, onde vivia Lázaro, a quem ele havia ressuscitado dos mortos. Prepararam um banquete em homenagem a Jesus. Marta servia. E Lázaro sentou-se à mesa com ele. No 3. Então Maria tomou um frasco de perfume caro,
feito de essência de nardo, e derramou sobre os pés de Jesus, enxugando-os com os cabelos dela. A casa encheu-se com a fragrância do perfume. Vou parar por aqui. Marta novamente foi mencionada na palavra, Marta servia. Enquanto Maria pegou o frasco do perfume e derramou nos pés do Senhor Jesus, enxugou com os cabelos e toda a casa foi tomada, aquele ambiente, Marta servia. Então, às vezes, enquanto Jesus está falando, você pode trocar o nome de Marta para o seu nome. E eu estou aonde? Eu estou fazendo outra coisa. Eu estou ocupado. Eu tenho que fazer tal coisa. Eu não vou aproveitar a presença do Senhor. Eu tenho outras coisas para fazer. Depois eu escuto esse culto. Uma vez uma mulher confessou para mim que toda vez que ela colocava para assistir o culto, ela falou que escutava uma voz falar para ela, demora muito. Aí ela mudava o vídeo para outro vídeo de culinária, não sei o que era. E às vezes você mesmo escuta essa voz. Não, vai demorar muito tempo isso aqui. Muda. Aí você muda para um outro vídeo. E às vezes você passa 2, 3, 4 horas vendo um vídeo de culinária ou de alguma outra coisa que você goste. Você já poderia ter ouvido o seu culto, ouvido a sua palavra. E às vezes aquela palavra que você falou assim, depois eu escuto, você não ouviu. E aí as pessoas passam na nossa frente. Toda vez que alguém faz o que você deveria estar fazendo, aquela pessoa vai passar na sua frente. Todo culto que você perde e o outro não perde, aquela pessoa já passou um pouquinho mais na sua frente. Ela já está um pouco mais adiantada. Porque no momento que deveria estar contemplando a presença do Senhor, prestando atenção em Jesus, absorvendo o que Ele estava falando, aproveitando aquilo ao máximo, ela servia. As 2 vezes que ela foi mencionada, a primeira ela até reclamou, a segunda aqui você não vê ela reclamando, talvez para não levar a outra de Jesus e falar, Marta, Marta, eu já falei. Mas a primeira ela reclamou, poxa, o senhor não está vendo o que ela está fazendo? Ela está fazendo e eu aqui? E ela sentada e eu aqui trabalhando? Então, honre ao Senhor, busque agradá-lo e ame aquilo que Ele ama. Às vezes, quando alguém me pergunta assim, como eu sei se eu devo fazer isso, se eu devo fazer aquilo, se eu devo tomar essa decisão, se eu devo falar tal, como eu sei? Eu falei, a minha resposta é sempre ela. Primeiro, tem que orar e buscar o Senhor. E segundo, se fazer essa pergunta, o Senhor ama isso? Se o Senhor ama, então já tem uma boa chance daquilo ser então o que o Senhor tem para você. O Senhor ama o lugar que você quer estar? O Senhor ama essas conversas, talvez, que você tem? O Senhor pode pegar o seu celular e dar uma olhadinha? Ou você vai apagar tudo? Vai excluir a conversa do WhatsApp? Será que Ele pode dar uma olhada no histórico? Presta aqui, deixa eu ver seu histórico. Não, Jesus já viu? Se você excluiu, Jesus já viu. Sua mulher pode não ter visto, seu marido pode não ter visto, mas Jesus já viu. Acabou. Será que você tem essa segurança? Não, o que eu estou fazendo, eu honro o nome do Senhor. O trabalho que eu exerço, eu honro o nome do Senhor. Aonde eu passo, eu honro o nome do Senhor. Em todo lugar que eu vou, eu dou um jeito de honrar o nome do Senhor, seja com a minha boa atitude, seja com a minha conduta, com a minha forma de falar com as outras pessoas. Ontem eu conversava com o Mu em relação a isso, à noite. Eu fui numa determinada loja e a vendedora não estava muito disponível, estava meio cansada, não sei, um pouco impaciente. E aí ele falou assim, mas por que você não falou? Tipo, você está prestando atenção no que eu estou falando? Eu estou aqui e tal. Aí eu falei para ele assim, porque eu vou dar um bom exemplo, eu quero dar um bom exemplo, eu quero ter uma boa atitude. Eu não vou deixar as pessoas subirem em cima de mim. Mas eu também, se eu posso controlar aquilo, eu vou dar uma boa atitude. Porque o Senhor ama a paz. O Senhor busca a paz. Então, eu também tenho que amar a paz. Só que se você ama a guerra, Deus não está nisso. Se você não tem força para lutar pelo seu relacionamento, pelo seu casamento, pela sua casa, pelo seu marido ou pela sua esposa, eu não amo mais, eu não sinto mais, eu não gosto mais. Não é dele que você tem que gostar mais, é do Senhor. Porque o Senhor renova todas as coisas. Ele renova o amor, Ele renova a admiração,
Ele renova as esperanças. Você sabe que depois de tantos anos, eu vou assim ser bem franca aqui agora, depois de tantos anos conhecendo a Deus, casada há tantos anos, pela minha salvação, eu não tinha essa segurança de, às vezes, eu ouvia testemunho, e às vezes eu ouvia aquelas mulheres falarem assim, hoje eu amo mais meu marido do que antes. Eu amo mais a minha esposa do que antes. E eu, vivendo aquelas situações, eu pensava, não sei, como pode, né? Como pode? Porque eu não sentia naquele momento, como pode? Será? Mas, né? Que jeito que você pode amar uma pessoa muito mais depois de tantos anos, depois de tantas dificuldades? Que jeito? Aí um dia, o ano passado, nós fizemos uma viagem para comemorar os nossos 10 anos de casados, que foi uma vitória, um milagre, uma vitória. Até aqui o Senhor nos ajudou. E aí nós decidimos fazer uma viagem, a primeira das nossas vidas, sem as crianças. Contamos com a ajuda do Espantos e da Iana. Quer dizer que esse ano, talvez, já se prepara, que são 11 anos, né? Tem que comemorar. Foi o quê? Só 2 dias, né? Não, foi dessa vez talvez seja 2, não sei. Vamos pensar nessa possibilidade. 2 semanas. E foi a primeira vez que nós saímos sem crianças. E viajamos para comemorar os 10 anos de casamento. E naquela viagem, eu me peguei pensando nisso. Eu falei, como o Senhor é impressionante. Quando a Bíblia diz que Ele faz nova e renova todas as coisas, é verdade. Porque até os anos que foram roubados, Ele restituiu. O amor que já tinha acabado, Ele restituiu. E Ele dá em dobro. Ali eu lembrei de todos aqueles testemunhos e que eu mesma achava, não é exagero, talvez seja exagero, porque assim, como amar mais? Você ama sim. E isso não precisa ser só no seu relacionamento conjugal. Pode ser na sua vida financeira. Todos os anos que foram roubados, o Senhor restitui. Isso pode ser com seus filhos. Os anos que foram perdidos, o Senhor restitui. Eu já vi exemplos de jovens se aproximando dos pais depois de tanto tempo. A saúde que lhe foi roubada, o Senhor restitui. A alegria, o sono, não importa a situação que você esteja vivendo. Ele restitui. E o final das coisas é muito melhor do que o começo. Aí você começa a entender. Porque você passou a amar o que Deus ama. E declarar, eu amo esse casamento porque Deus ama. Deus ama a família. Deus ama as alianças. Então eu amo. Eu amo esse ambiente que eu estou porque Deus me colocou aqui. Bom, então eu vou fazer dar certo. Eu amo o setor que o Senhor me colocou, porque se o Senhor me colocou e Ele ama esse setor, então eu vou fazer dar certo. Isso é muito comum. Às vezes você está num setor, você ama aquele lugar, você ama aquele setor, e o Senhor já não te quer mais lá. Aí às vezes você sai emburrado, carrancudo, cabisbaixo, até você entender. Eu tenho que estar onde o Senhor quer que eu esteja, eu tenho que fazer o que o Senhor quer que eu faça. Para a vida, para todo momento, para toda circunstância, para toda a área da sua vida. Primeiro, você tem que saber se o Senhor está lá, se Ele é o centro. Se o Senhor for o centro, e se a presença dEle estiver lá, você tem que aproveitar. É por isso, Maria, ela deixava claro que Jesus ocupava o centro da vida dela. Ele era a prioridade. E aí você vai ter que pensar hoje, o que é o centro da minha vida? O que é o centro da minha vida? O que eu amo mais, assim? Qual é a corda do seu coração? A gente sabe qual é a corda do nosso coração. A gente sabe. É o freio de Deus. Quando a Maria adoeceu, a bispa disse isso a mim. Você muda ou você muda, viu? Porque agora Deus pegou na corda do seu coração. E é exatamente isso. Talvez comigo não tivesse feito tanto efeito quanto com a minha filha. Porque ali Deus pegou na corda do coração. E aí você tem que analisar. Quem é o centro da sua vida? Ah, Deus é o centro da minha vida. Será? Porque eu já conheci pessoas que o centro da vida eram os filhos. Depois que aquela criança nasceu, não tinha mais espaço para o Senhor.
não tinha mais tempo para Deus, estava sempre ocupado, sempre vivendo tantas coisas, porque aquele filho se tornou o centro. Talvez o dinheiro é o centro da sua vida. Quando a pessoa tem dinheiro, ela é uma pessoa educada, feliz, simpática. Quando ela não tem dinheiro, ela não tem graça com ninguém, porque o dinheiro é o centro da vida dela. Talvez o seu trabalho é o centro da sua vida. Então, óbvio que você vai dar prioridade a mais para o seu trabalho do que para Deus, porque se ele é o centro, então é óbvio que a sua prioridade vai para lá. Talvez o seu lazer é o centro da sua vida. Você quer o tempo todo se divertir, fazer coisas, sair. Não dá para ser uma coisa fracionada, fazer concessões. Aqui, lá em casa, tem uma regra. É lei. Viagem antes de propósito ou depois, nunca durante. Talvez durante, se a gente tiver alguma emergência para socorrer ou acudir. Mas antes ou depois, nunca em propósito. E eu vejo cristãos sair de viagem em propósito com muita facilidade, sem peso, aquilo não pesa. Às vezes, eu mesma já vivi uma decisão, às vezes, de fazer um negócio, deixar de vir ao culto para fazer algo lá fora. Vou resolver isso aqui, depois eu venho. Deu tudo errado lá fora. É isso mesmo. Porque o centro foi outra coisa. O que é o centro da sua vida? Seu marido é o centro da sua vida? Sua esposa? Às vezes você veio para a igreja por causa disso. Eu fui buscar Deus porque eu quero a conversão do meu esposo, eu quero a conversão da minha esposa, eu quero a salvação do meu filho. Será que lá dentro você já não tem aquela pontinha, aquele plano B? Quando tudo resolveu, cai fora? Será que quando Deus me curar, eu não preciso mais fazer tudo isso, né? Não, aí que você precisa intensificar, porque conquistar é uma coisa, manter é outra completamente diferente. Você precisa analisar o que é que está tomando o lugar do Senhor. Quando Jesus é o centro do seu casamento, as coisas vão ser diferentes. Quando Ele for o centro do seu trabalho, as coisas vão mudar. Quando Ele for o centro da sua saúde física, mental e espiritual, as coisas vão mudar. Quando Ele for o centro, quando você estiver educando os seus filhos, tudo vai mudar, aquilo vai fluir. Você vai começar a tomar decisões de forma inteligente, e na hora que você deveria estar servindo, você está ouvindo, eu estou escutando. Eu vou servir na hora certa, eu vou fazer as coisas na hora certa. Agora eu vou me alimentar, agora eu vou ouvir. Às vezes, a pessoa vem para o culto, entra para a palavra, vem buscar a Deus e tal, é o tempo todo, sai. Não, que eu vou resolver isso aqui, que eu vou sair. Não, porque agora eu tenho que pegar isso aqui, que eu vou sair. Não. Ouça a palavra, aquele é o seu momento. Às vezes há um portal aberto naquele momento, você perdeu. Porque há portais que são momentâneos mesmo. E às vezes um portal naquele momento você perdeu, por distração, por agir como Marta, por servir no horário errado. E se convencer, não, porque maior é o que serve no momento certo. Maior é o que serve no equilíbrio, no momento certo, na hora certa, sem passar por cima das coisas do Senhor. Se Deus não ama, você não tem que amar também. Se Deus não aprova, você não tem que aprovar também. Se aquilo você perguntou ao Senhor, e você sabe, a gente sabe as coisas que Deus não ama, não é possível. Eu sei, eu vi hoje ainda, antes de entrar, apareceu lá no Instagram um vídeo de uma cantora gospel cantando nesse festival de música que tá tendo, Lollapalooza, né? Isso aí. Uma cantora gospel que cantou muito para Jesus e que tem uma voz que o Senhor deu, linda, e ela cantou nesse lugar aí. Ali eu fiquei pensando, é tão fácil a gente saber quando Deus não ama algo, quando Deus não está, e a pessoa se convence naquilo, eu vou falar, ali eu vou poder evangelizar. Será que no fundo a vontade era aquela? Não era. Nós sabemos o que Deus não aprova e o que Deus não ama. Nós sabemos aonde o Senhor está e aonde Ele não está. Você tem que se fazer essa pergunta toda vez que você tiver dúvida. Deus ama esse tipo de conversa? Deus ama esse tipo de colocação? Deus ama esse tipo de rodinha? Deus ama
esse jantar na casa, talvez, de parentes, que está um falando mal do outro, um brigando com o outro. Deus ama isso, Deus está aqui. Deus está nesse trabalho que eu preciso mentir para poder vender. Deus está nesse setor que às vezes eu olho, né, de um jeito diferente para a moça dali, ou eu vou tomar cafezinho com o rapaz daqui. Deus está aqui, Deus está comigo nesse momento. Deus ama isso que eu estou fazendo. Hoje o culto vem para isso. Se faça perguntas. O que é o centro da sua vida? E se o Senhor não está sendo o centro, está fadado ao fracasso. Como assim? Você já acabou? Já? Não era você? Oi. Ame o que Deus ama. Você falou. Falei. Mas o que o povo quer saber? Deus me ama, não ama? Ama. Você não disse qual é o atual sentimento por mim. Você não disse isso claramente. Eu não entendi. Nossa, ele quer uma declaração ao vivo. Qual é o real sentimento? Eu não entendi essa parte. É amor. É amor, muito amor, porque Deus ama, então eu amo. Com certeza eu amo. Pronto, agora vai ficar convencido demais. Deus me ama. Deus me ama, exatamente. Hoje eu estava falando com uma pessoa de vários assuntos e ela está com uma situação no casamento, né? E uma coisa que eu acabei falando que aconteceu ontem, que até acho pertinente até compartilhar, é que ontem a Mariana teve as questões dela, precisou ir em vários lugares, tal, fazendo coisas para a igreja, para minha mãe e tal. E ela eu cheguei em casa com as meninas por volta de umas 7 horas, ela chegou por volta de umas 8 e tal. E aí tal, demos a janta, coloquei as meninas para deitar. Eu pensei, né, puxa vida, vou conseguir deitar mais cedo, né, porque eu geralmente acordo de 5h30 às 6 horas, mas de quarta, por conta do excesso de zelo de ter uma tragédia, porque eu tenho que estar aqui às 7 da manhã, eu acordo às 5. Então, para não ter perigo de atrasar nada. Então eu pensei, não, eu vou deitar um pouco mais cedo, vou dormir e tal, porque eu estava cansado já. Mas aí eu pensei, como a palavra de hoje, uma vida sem opções. Naquele tempo difícil que a gente viveu, até mais ou menos o 7º ano, a maneira que eu agiria seria muito tranquila. Estou cansado, boa noite, Mari, tchau, beleza. Isso num tempo relativamente bom, porque num tempo de crise mais difícil, que era uma semana sim, uma também, era mais ou menos a tempo de crise. Não tinha nem boa noite. Isso. Tchau, pá. E o que eu fazia? Saía cedo de casa, fazia as coisas, tal. Quando eu voltava, como eu não queria ficar com ela, eu aproveitava, trocava meus horários, ou seja, vendo eu ir na academia de manhã, por exemplo, eu ia tarde. Então, às vezes, eu chegava o quê? 8 da noite? Sim. Né? Chegava 8, assim, só para chegar, jantar e tchau. Não, nem ver, nem conversar. Então, eu achei que ia conseguir deitar um pouquinho mais cedo, mas eu parei. Porque, assim, eu não tinha falado com ela, às vezes eu talvez fiquei lá com ela, talvez um dia inteiro, meia hora. Seria isso, mais ou menos, que ia ficar. E eu fui lá, fui conversar. Acabou não conversando tanto? Não. Né? Acabou dormindo? Então, não, que isso. Dormir foi depois. Vamos manter o foco. Mas voltando no que interessa mais, o foco da situação. Senhor, me ajuda. Você gosta de tempo de qualidade, não é? Claro. Então, a gente foi conversar, e a gente ficou lá um tempo conversando e tal. Acabamos indo dormir mais tarde, mas é aquele tipo de coisa que quando a gente para de agir com egoísmo, a gente começa a ter alguns resultados diferentes. Porque quando eu comecei a ter uma postura diferente em relação a ela, eu realmente compartilhava dos mesmos sentimentos que ela. Até falei hoje de manhã, né? Que muitas vezes eu sou mais calado, ela de falar um pouco mais, muito mais no caso, mas quando a gente
às vezes tinha uma conversa, alguma coisa, às vezes ela me falava coisas que eu internamente eu compartilhava 100% do que ela falava. Então, às vezes ela tinha um sentimento, era impressionante, que naquela semana eu sentia a mesma coisa, ruim, a mesma coisa ruim. Então, não sei se cada um já teve essa experiência, de às vezes os dois estarem na mesma vibe negativa, na mesma sintonia negativa, pensando de atitudes, é a mesma coisa que eu tinha pensado. Às vezes eu falava, às vezes só ficava lá pensando, puxa vida, eu pensei isso essa semana também. Então, quando a gente começa a não fazer mais pelo outro, mas fazer por Deus, por Jesus, é quando a gente começa a ter resultados diferentes. Eu já falei isso para ela também, eu sou mais de toque, né? E ela gosta de tempo de qualidade, eu gosto de toque. Às vezes eu fico apertando ela, brincando. Teve uma vez que a gente estava numa piscina, ficava brincando de afogar ela. Isso não é brincadeira. Mas é a brincadeira de Isso é um carinho. martírio. A brincadeira de urso. Entendeu? Então, isso mostra, na minha visão, e eu já falei isso para ela, que hoje, depois que ela falou, eu posso falar também, que hoje eu amo mais ela do que naquela época. Nossa, que romântico. Exatamente porque eu parei de fazer para ela. Sim. Eu faço por Jesus e ela é afetada. Eu faço por Jesus e as minhas filhas são afetadas. Eu faço por Jesus e as pessoas ao meu redor são afetadas. Abraão fazia por Deus e Ló era abençoado. Então, nós vemos aqui, Davi fazia por Deus e todo o povo era abençoado. Então, quando a gente vive, assume isso como uma vida sem opções, a gente tira a opção. Eu podia ter opção, eu tinha opção. Vou dormir mais cedo, não preciso tal, beleza, ela vai entender porque ela está cansada também e tal. Mas não, eu tirei a opção. Eu vou lá, vou conversar, vou ter um tempo com ela, porque é o que ela gosta, é o que ela precisa. Então, eu acho pertinente trazer essas situações, porque muitas vezes a gente fica pensando meio que às vezes uma coisa mais abstrata. Não, olha lá para Marta e Maria, tão longe. Não, traz aqui para você. Traz aqui para o seu dia a dia, como é que você faz no seu trabalho. Será que você ainda incorre nas mesmas coisas, no velho padrão? Porque se eu continuo fazendo, eu volto no mesmo padrão, é porque, na verdade, eu nunca saí, eu nunca assumi um novo estilo de vida. Se você continua sendo pego nas mesmas coisas e você acha normal, é porque realmente a palavra não entrou ainda. Você ainda não vive para amar o Senhor. Você ainda ama a si mesmo, ama suas emoções, você quer estar certo, o outro está errado, você ama suas amarguras, porque me fizeram isso, porque é o passado, é o museuzão. Vive do passado, é o museu. Mas o Senhor tem uma vida agora para mim. Então, quando a gente vê aqui em João 12, a gente vê várias situações, cada um puxando para a sua situação. Nós vemos a Maria enxergando as coisas que nada era um desperdício para o Senhor. A gente vê Judas falando, nossa, podia vender e dar para os pobres, porque ele queria roubar mais. Jesus, os mestres da lei querendo, acho que ela não lê esse versículo, mas os mestres da lei queriam matar Lázaro. Olha que coisa, ele tinha sido ressuscitado, mas vão matar ele? Por quê? Porque o povo estava indo para Jesus, estava saindo de perto deles, parando de seguir eles para seguir Jesus. Então vamos voltar, mas vamos terminar o serviço, que ele já estava morto mesmo, né? Eles queriam matar o Lázaro. Então a gente vê que cada um estava com suas questões egoístas. Então cada um tem suas justificativas para fazer o que faz. Então, mas nós vemos Maria. Maria só tinha olhos para o Senhor. Todo momento ela era pega, tanto que parece até que ela era meio preguiçosa, né? Que fugia do serviço. Mas era nos momentos que é tratado isso, ela estava falando com Jesus. Quando a gente vê lá a história do cego de nascença, é muito interessante. Acho que em Lucas, eu não lembro agora qual a passagem, mas quando você procura lá depois e veja, é muito interessante a investigação, a CPI que eles fizeram para descobrir se o cego realmente ele era de nascença, se ele tinha sido realmente curado, o que aconteceu. Então a gente vê as pessoas desperdiçando tanta energia, igual quando a gente vê nessas questões políticas aí, a pessoa com tanta energia para fazer o mal, para criticar, para ver um defeito.
E às vezes a gente gasta tanta energia com coisas erradas. Para brigar, Para para brigar, apontar erro. quantas brigas, quanta coisa que a gente podia pelo menos ter ficado quieto, né? Agido de sabedoria. Se não quer resolver, pelo menos não vão piorar. De às vezes entrar à noite, à madrugada, atormentando, falando, fazendo barulho, tanta energia, tanto desgaste. Às vezes a gente perde tanto tempo na vida, inutilmente, jogando o tempo fora, jogando a vida fora. Então a gente vê aqueles buscando investigar o que aconteceu, tudo por conta da religião. E a resposta do rapaz foi muito interessante. Eu não sei, uma coisa eu sei, eu era cego, agora eu vejo. Aí eles pedem, né? Então me conta de novo essa história. Puxa vida, eu já contei uma vez. O que é? Vocês querem ser discípulos dele? Aí eles ficaram nervosos. Porque vocês estão pedindo para eu falar de novo. Bom, esse daí ninguém nunca foi curado um cego de nascença. Então, somente Deus poderia fazer isso. Aí eles pedem, não, mas explica melhor esse negócio. Não, então, vocês querem, eu já falei uma vez. Vocês querem ser discípulos dele? Aí eles apelam, né? Você nasceu no pecado, tal, expulsa ele lá. Por quê? É igual esse povo que a gente vê. Eles não têm argumentos. A pessoa que não tem argumento, o que ela faz? Ela ataca. Isso. A pessoa que não tem argumento, ela vai te xingar, ela vai te ofender, ela vai virar as costas. Pode ver, no casamento é assim. Quando a pessoa não tem mais o que falar, ou ela se cala, e ela aceita, ela pede perdão, ela quer resolver. Quando ela não quer resolver... Ela vai no arquivo dela, deixa eu aqui. A gente joga lá, cara, porque se você fez isso, você fez aquilo, sai pisando duro, batendo porta, não fala... Ou seja, o imaturo. O imaturo. Então, com que será que nós temos nos envolvido? Será que nós temos nos envolvido com coisas que acrescentam? Será que nós temos buscado realmente o que é importante? Temos buscado Deus? Temos priorizado a nossa família? Temos buscado ajudar as pessoas, impactar as pessoas? Veja, a dedicação, nós lemos aqui, Davi, a única coisa que ele queria era estar na presença do Senhor. Quando você abre o seu histórico do YouTube, por exemplo, dos vídeos do YouTube, será que quanto daquilo realmente é útil para você? Será que ali tem vídeos da palavra, tem programas, tem vídeos de como você pode ser um profissional melhor, um homem melhor, uma mulher melhor? Ou será que está perdendo tempo com um monte de inutilidades, coisinhas idiotas, coisas que você não deveria assistir? Se você abre lá, é o que ela falou, qualquer um pode abrir, vai ver lá, nossa, estou vendo cultos, programas, coisas para o meu trabalho, para eu aprender melhor, para eu aprender a cozinhar melhor, para eu aprender a ser um profissional melhor, para eu poder organizar o meu dinheiro melhor, para eu poder saber como lidar com uma situação melhor. Será que eu estou buscando coisas que me acrescentam? Porque muita gente, todo mundo tem 24 horas, mas tem um monte de gente que fala que não tem tempo para nada e não faz nada mesmo. Porque vive desfocado, vive perdido, com um monte de coisa, não faz nada. Quando a bispa fala aquela frase, né? Quando tudo importa, é porque nada significa. E só uma coisa deve importar, que é Jesus. Aqui em Filipenses 3, olha só. Mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante, prossigo para o alvo. Uma coisa faço. Eu esqueço do passado, eu paro de viver por vista, eu paro de falar do que aconteceu, dos meus traumas, do que meu marido, do que minha esposa fizeram contra mim, e eu olho para o alvo. Qual que é o nosso alvo? Cristo. Nosso alvo é Cristo. Então uma coisa eu faço, eu não olho para trás, eu olho para frente, eu olho para Jesus. Eu não perco mais tempo com o passado, com os meus erros, com os problemas, com nada. Então essa é uma palavra que tem que mexer com cada um de nós, para que nós venhamos a focar na única coisa que é importante, que é necessária, que é buscar de verdade fazer a vontade do Senhor Jesus. Aqui em Hebreus 12, para a gente finalizar, portanto também nós, uma vez que estamos rodeados de tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de tudo que nos atrapalha, tudo que nos embaraça, e do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta,
tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Então, livremo-nos de tudo que nos atrapalha. Maria fez a escolha certa. Em todas as ocasiões, saiu dela a mesma coisa. Em todas as oportunidades, saiu prioridade ao Senhor Jesus. Ela escolheu Jesus. Ela escolheu Jesus. Jesus sempre foi a sua prioridade, sempre foi o seu bem maior. Paulo também. Paulo amou o Senhor e viveu uma vida íntegra, de submissão. Davi, mesma coisa. A vida de um cristão, a vida do verdadeiro, não do cristão fajuto, só do rótulo. Mas a vida de um verdadeiro cristão, ele é sem opções. Então, ele para de ficar se dando alternativas. Eu não cuido da minha saúde porque eu não tenho tempo de fazer uma atividade. Eu não quero mais restaurar meu casamento porque eu já está muito desgastado. Porque você vai apresentando suas desculpas. Minha vida financeira não é tão boa assim porque, eu tenho muita coisa para pagar, meu patrão, minha empresa, eu não sou reconhecido. Então, cada um vai apresentar suas justificativas para ter uma vida derrotada. Então, tira as opções. Faça o que você tem que fazer. Nós sempre falamos, o vencedor é intencional. Ele tira as opções, ele faz o que é preciso. Ele vai cuidar da saúde dele porque ele sabe o que é preciso. Ele vai cuidar do casamento dele porque ele sabe o que é preciso. Ele não tem opção a você parar. Tem gente, a bispa já falou sobre isso, você pesquisar, eu não sei os dias certos, mas o nosso corpo, ele está sempre renovando. A nossa pele, a cada tantos dias, o cabelo, a pele, tudo é renovado. E o mais interessante é que a cada tantos dias nós nos tornamos uma nova pessoa, um novo corpo, uma nova carne. Mas muitos passam décadas com a mesma mentalidade. Tudo é renovado na sua vida. Você renova de carro, você renova de celular, sua pele é renovada, seu cabelo é renovado, tudo, suas roupas são renovadas, menos a mente. Tem gente que está há 30, 40, 50 anos falando igual, as mesmas piadinhas, as mesmas reclamações, o mesmo vocabulário, as mesmas maldições que lança todos os dias, as mesmas profecias, tudo é mudado. Ela muda de cidade, ela muda de casamento, ela muda de emprego, ela só não muda de mente. E esse é o maior problema das pessoas. Você pode mudar tudo, a bispa já falou isso, o celular toda semana praticamente tem uma atualização. E agora alguns, ele nem te pergunta. Na madrugada ele atualiza. Então você sabe que mudou porque o aplicativo está com uma cara diferente. Então você sabe que atualizou e você nem perguntou, ele nem te perguntou. Ele te obrigou a fazer aquilo. E muitos não se obrigam, não tiram as opções da vida para poder ir lá e tomar uma decisão diferente. Não, eu vou fazer direito. Eu vou parar de me apresentar justificativas. Então, nós vemos lá na palavra, pereceria sem dúvida, se eu não cresce que veria os bens do Senhor. Então, pereceria se eu não cresce. Então, a vitória da nossa vida consiste em crer na palavra. Em crer na palavra de Deus e, acima de tudo, o que muda de fato é praticar. Então, não adianta eu falar, eu creio, você pratica, porque os demônios também creem. Estremecem, mas não obedecem. Então, falar que eu acredito não vai mudar nada. O que vai mudar vai ser o que sai. Maria, todas as oportunidades saiu, prioridade a Deus. Marta, infelizmente, todas as oportunidades saiu. Eu preciso mostrar serviço, eu preciso fazer isso, eu estou ocupado, estou corrido, estou atribulado. E ele fala, Marta, você está tão ansiosa, você está tão ocupada, tão atribulada, tão aflita. Não precisa disso. Vamos lembrar do exemplo de Davi, ele estava para a guerra. Mas ele falou, ninguém precisa ficar aflito. Eu vou lá e eu resolvo. Há a diferença de uma pessoa que vive a palavra, uma pessoa que apenas proclama alguma coisa, mas não vive. É só falar, eu fui na igreja, eu ouvi a palavra, o culto foi abençoado, foi gostoso, tal. O que mudou na sua vida? Com que nós temos nos envolvido?
Como nós decidimos sair dessa noite, desse trabalho? Como é que nós tomamos uma decisão? O que nós decidimos fazer diferente? Amém? Reflita nisso. Fique em pé, por favor. E eu quero que nesses minutos você tenha analisado no seu coração, no seu dia a dia, na sua postura como homem, como marido, como esposa, como mulher, como mãe, como cristão. O que você pode fazer diferente hoje? Que decisões você toma nessa noite para que não tenha sido uma perda de tempo para você? Porque a palavra é lançada, alguns pegam ou infelizmente outros não. Quem você decide ser hoje? Aquele que absorve? Ou aquele que apresenta? Ah, mas você sabe, né? Porque para mim tem isso, tem aquilo, porque o que me fizeram. Tira as opções. Tira as justificativas. Fala com o Senhor neste momento. Nosso nos céus, santo é o teu nome, teu reino buscamos, tua vontade seja feita na terra como é. Fala com o Senhor. No céu. Ame o que Ele ama. Deixa o céu Ele ama a verdade. Ele ama a união. Ele ama o seu casamento. Ele ama a sua vida. Será que você não tem valorizado a sua vida, a sua saúde, a sua família, as suas oportunidades? Ame o que Deus ama. Você tem amado o seu próximo? Você tem impactado vidas? Ame o que o Deus ama. Fala com Ele agora. Os céus, santo é o teu nome, teu reino buscamos, tua vontade seja feita na terra como é nos céus. Deixa o céu descer na terra como é nos céus. Deixa o céu descer. Se você estiver com a sua família, Deixa o céu esteja junto com ela. Una-se à sua família. Que decisões que você toma agora para que a sua casa seja um lar de paz, seu casamento seja um casamento abençoado, para que a sua relação com as pessoas seja uma relação saudável, sadia, para que você viva uma vida plena, uma vida abundante, a vida que o Senhor nos promete. Que compromisso que você assume agora com essa pessoa que o Senhor preparou para você. E às vezes você não está aqui com a pessoa ainda, mas que decisões você toma para chegar e surpreender, ter uma postura diferente? Às vezes a pessoa, você não sabe quem é ainda, mas você sabe também que às vezes você tem vícios, atitudes imaturas. E você sabe que se Deus te apresentasse uma pessoa hoje, talvez você se sabotaria. Talvez você deixaria a fé. Talvez você ainda não está maduro o suficiente, você não ama o Senhor mais do que todas as coisas.
Você ainda não enxergou, você ainda não entendeu, você ainda não tem a postura de Maria, mas de Marta. Eu estou aqui ajudando, mas não é o meu foco ainda. Muitas coisas na nossa vida podem estar travadas exatamente por isso, porque nós temos vários deuses. Às vezes a nossa vida sentimental é o nosso Deus, às vezes o nosso financeiro é o nosso Deus, às vezes nós temos uma mágoa, um orgulho que se torna um Deus. Enquanto houver um coração dividido, Deus não pode habitar aí. Enquanto a sua casa estiver ocupada, o Senhor não pode entrar. Então analisa isso. Fale agora com o seu familiar. Se precisar, vire para ele, estejam juntos nesse momento. Faz essa oração junto, em concordância, onde 2 ou mais estiverem reunidos em nome do Senhor, ali Ele está. Se o seu familiar não está aqui, tudo começa na mente. Declare, imagine, profetize. Faça compromissos com esse seu familiar agora. Assuma compromissos. Os dois assumam o compromisso de Jesus ser o centro. Ele ser o centro da vida. Em nome de Jesus. Pegue esse momento agora para falar com o Senhor. Deixe o céu descer. Deixe o céu descer. Deixe o céu descer. Meu Deus querido, vai fazendo a sua obra, Senhor. Que essa palavra tenha impactado, meu Deus, cada um de nós. Que essa palavra venha nos encher de força, de ânimo, de coragem, Senhor. Esquecendo-me das coisas que para trás ficam. Vamos olhar para frente. Vamos olhar para um novo tempo. Vamos parar de falar do passado. Vamos viver o agora e vamos plantar para o futuro. Que cada um, meu Pai, neste momento tenha tomado decisões fundamentais, meu Pai, para que o Senhor possa nos ajudar, nos abençoar, nos promover, Senhor. Para que o Senhor seja o nosso alvo. Para que o Senhor seja o nosso tudo, Pai. Abençoa o nosso povo. Abençoa as famílias, Senhor. Abençoa cada oração, cada declaração que está sendo feita neste momento, Pai. Que cada um venha ser cheio do Teu poder. Que não venha mais ser conduzido pelas emoções, pelo pecado, pelas opções, mas que nós venhamos a tirar toda opção, Senhor, toda opção de desistência, toda opção de fracassar. Não há fracasso na nossa vida, não há desistência na nossa vida, só há vitória, só há sucesso, só há o Seu favor, meu Pai, nas nossas vidas. É isso que eu peço, Senhor. Nos ajuda. Abençoa cada homem, mulher, cada criança, jovem. Senhor, abençoa cada familiar. Abençoa por cada pessoa, meu Pai, que ela tem orado. Por cada um que está, às vezes, em outro lugar, meu Pai, em outro lugar que nem quer saber de buscar junto. Que o Senhor possa incomodar aquela vida, Senhor. Que o Senhor possa ter misericórdia dessa pessoa, para que a alma dela não seja tragada. Por amor a essa pessoa que intercede, Senhor, que o Senhor venha tocar nessa pessoa. Por amor, meu Pai, aos Teus filhos, aos Teus servos. Que o Senhor possa quebrantar aquele coração. E que possamos ver, meu Pai, famílias unidas, famílias restauradas, casamentos felizes, meu Pai. Pessoas convictas de que só há um caminho. O caminho da Sua palavra. O caminho de crescer na fé, no espírito, da integridade. Eu te peço, Senhor, abençoa cada pessoa. Eu te peço, Senhor, nos ajuda. Derrama da Sua força, meu Pai. Nos dá força. Nos ajuda a olhar para frente. Nos ajuda a olhar para o nosso alvo, Senhor. Em nome do Senhor Jesus. E nós te agradecemos, meu Pai, porque concordamos. Porque cremos, meu Pai, que cada palavra vai ficar aí, meu Pai. Essa pessoa vai ficar remoendo essa mensagem.
que ela seja tocada, que ela não consiga mais voltar ao velho padrão, Senhor, que ela tenha deixado tudo para trás, que ela só olhe para frente, para o Senhor, que tenhamos aqui pessoas comprometidas, homens e mulheres comprometidas com a verdade, com a integridade, com a sua vontade, meu Pai, fazendo aquilo que o Senhor deseja, amando aquilo que o Senhor ama. Nós te agradecemos, Pai. Obrigado. Abençoa cada um, abençoa as decisões, abençoa o comportamento, abençoa cada pessoa que aqui está, cada um, Senhor, que está à distância, que o Senhor possa nos favorecer poderosamente, em nome do Senhor Jesus. Muito obrigado, Deus querido, nós te amamos, desde já te agradecemos, amém, amém.